Por gentileza, saia da frente da loja. Este estabelecimento é destinado a clientes com capacidade financeira, não para pessoas como você. Essas palavras foram proferidas por uma dama elegante e refinada a um jovem mal vestido, com cabelo desalinhado e com um aroma desagradável. Minha senhora, eu sei que não estou nas melhores condições, mas consegui juntar algum dinheiro para comprar a blusa em promoção na vitrine. Ela me deixará bem vestido. Talvez isso me ajude a conseguir um emprego, disse o jovem com humildade. No entanto, nem mesmo essas palavras tocaram o coração da senhora. O jovem estava parado na entrada da loja de roupas, quando a senhora chamou os seguranças para retirá-lo dali. O rapaz saiu calmamente, com o rosto ruborizado de vergonha e tristeza. A senhora observou o rapaz se afastando até o final da rua, garantindo que ele não retornasse. Sentia-se satisfeita, pois acreditava que aquele homem poderia incomodar os outros clientes. A bela, elegante e cruel senhora era conhecida como Morgana. Além daquela loja, ela era proprietária de várias outras na cidade, incluindo lojas de roupas, salões de beleza e clínicas de estética. Morgana saiu da loja e entrou em seu carro com um motorista particular. Leve-me ao hospital. Estou com uma terrível dor de cabeça devido ao estresse que tive hoje, disse ela ao motorista. Ele a conduziu imediatamente ao hospital, onde Morgana foi prontamente atendida, recebendo medicamentos e realizando exames. Os resultados desses exames só estariam disponíveis alguns dias depois. Morgana estava visivelmente estressada. A situação com o rapaz que tentou entrar em sua loja a deixou furiosa. Morgana pediu ao motorista para levá-la a uma joalheria e o dispensou, dizendo que o chamaria de volta quando estivesse pronta. Na joalheria, Morgana comprou um anel no valor de 10 mil, um preço que para ela não significava muito, mas a sensação de usar algo tão valioso e belo a deixava contente e animada. Morgana saiu da joalheria e procurou seu celular para ligar para o motorista, mas percebeu que o havia deixado dentro do carro. Sem opções, a elegante senhora tentou pegar um táxi, mas nenhum estava disponível. Morgana começou a caminhar e procurar em outras ruas, inadvertidamente entrando em um local deserto. Ao perceber o perigo, começou a andar mais rápido, mas um homem rapidamente lhe roubou a bolsa e o anel recém-comprado. Ela gritou, mas ninguém veio em seu socorro. Para piorar, Morgana caiu no chão e ficou coberta de lama. Seu cabelo, antes impecável, estava agora todo desalinhado. O ladrão já havia desaparecido e Morgana continuava no chão, chorando e sem ajuda. Depois de se recompor, dirigiu-se a uma área mais movimentada e pediu ajuda a algumas pessoas que passavam, mas todas a ignoraram. Ela não entendia por que estavam recusando ajuda, afinal sempre foi bem tratada por todos. Morgana só queria fazer uma ligação para seu motorista buscá-la, mas todos evitavam olhar em seus olhos. Ela então chorou em silêncio, seguindo lentamente em direção à loja onde comprou o anel. Pelo caminho, viu seu reflexo em uma vitrine. Foi então que percebeu sua aparência lamentável. Parecia uma mendiga, com suas roupas de grife agora sujas de lama e seu cabelo em desordem. Compreendeu então por que ninguém queria ajudá-la. Uma jovem que passava pela rua a viu chorando e ofereceu ajuda. Depois de ouvir sua história, emprestou-lhe o celular, permitindo que Morgana finalmente ligasse para seu motorista. Primeiro, ela foi para casa tomar um banho e se arrumar antes de ir à delegacia. Naquela noite, o sentimento de rejeição ainda a corroía por dentro. Embora sempre tivesse sido bem tratada, uma simples mudança de aparência a tornará indesejada. Esse sentimento persistiu dentro dela por dias, até mesmo superando a perda de sua bolsa e do anel luxuoso. Para ela, aquele valor era insignificante. O dia de retornar ao médico chegou e Morgana foi consultá-lo. O médico parecia sério, mas não podia esconder a verdade. Morgana tinha um aneurisma que precisava de cirurgia, mas devido à sua idade avançada, a intervenção era arriscada. Morgana estava diante de um dilema. Se optasse por não fazer a cirurgia, poderia perder a vida a qualquer momento. Se optasse pela cirurgia, também correria o risco de não sobreviver. Essa perspectiva abalou profundamente Morgana. Ao sair do hospital, ela estava confusa e perdida. Seu motorista a viu silenciosamente chorando no banco de trás do carro, mas optou por não dizer nada, ciente da reputação de Morgana de demitir funcionários por motivos triviais. No entanto, ela continuava a derramar lágrimas em silêncio. Então, o motorista sugeriu um lugar onde costumava ir para relaxar em tempos difíceis. Morgana concordou em acompanhá-lo.
Era uma área rochosa que se estendia até o mar. O som do vento e a vista serena proporcionavam tranquilidade. Ali, Morgana refletiu sobre os acontecimentos recentes. Sentiu o peso da rejeição que enfrentou devido à sua aparência, mas também lembrou-se do tratamento dispensado ao jovem rapaz dias atrás. Morgana nunca se casou nem teve filhos. Se ela morresse, tudo o que construiu desapareceria. Ela teria que delegar seus negócios a alguém, pois não sabia se teria tempo suficiente para recuperar-se ou se sairia da cirurgia. Um vazio crescia em seu peito. Percebeu que sua vida foi vazia de boas ações para os outros, concentrando-se apenas em si mesma. Dias se passaram com Morgana mergulhada em pensamentos. Finalmente, Morgana decidiu passar pela cirurgia, mas a questão de quem iria cuidar de seus negócios durante sua recuperação ou em caso de não sobreviver a perturbava. Em casa, ela resolveu agir. Abordou sua faxineira e disse: "Eu sei que você faz roupas sob encomenda. Gostaria que confeccionasse algumas peças especiais para mim. Prometo que vou te recompensar generosamente." A diarista concordou, embora sem entender o motivo, e tomou nota das instruções de Morgana. No dia seguinte, as roupas estavam prontas. Morgana agradeceu efusivamente e recompensou a jovem generosamente. Então, vestiu as roupas e dirigiu-se ao seu motorista. Ele ficou perplexo, prestes a falar algo, mas Morgana o interrompeu, indicando que ele entenderia tudo mais tarde. Morgana estava irreconhecível, com roupas sujas e rasgadas, cabelos desalinhados. Primeiro, dirigiu-se a uma clínica de estética de sua propriedade, uma das suas primeiras empreitadas. Ao tentar entrar apenas para pedir um copo de água, foi prontamente expulsa pela atendente. "Esse lugar não é para você, velhinha", disse-lhe rudemente. Morgana tentou explicar sua simples solicitação, mas foi ignorada. Saiu desapontada e voltou ao carro, abalada. Seu motorista logo percebeu seu intento e questionou: "Deseja ir para outra de suas lojas, senhora?" Morgana acenou afirmativamente, e ele a levou para o próximo empreendimento. Assim, Morgana visitou cada um de seus estabelecimentos, buscando encontrar algum onde fosse bem recebida. Seguiu então para um salão de beleza de renome na cidade. Ao entrar, com sua aparência desleixada mas portando uma bolsa recheada de dinheiro, chamou a atenção de todos. Dirigiu-se ao balcão, solicitando um tratamento capilar, oferecendo-se para pagar antecipadamente. A atendente, surpresa, chamou a gerente. Esta, ao vê-la, decidiu atendê-la com cortesia. Enquanto aguardava, Morgana notou as conversas entre as funcionárias, e logo percebeu a ameaça. Rapidamente, deixou o salão e instruiu seu motorista a partir imediatamente. "O que houve?" "Senhora", indagou o motorista. Morgana explicou que havia suspeitado que a polícia foi acionada por causa de sua aparência inusitada e sua bolsa cheia de dinheiro, notando a atendente discar apenas 3 dígitos. O motorista admirou sua astúcia, e Morgana, com tristeza nos olhos, admitiu que essa era uma habilidade que a antiga versão dela teria empregado. Juntos, deixaram para trás todos os seus empreendimentos, sem encontrar um único onde fosse bem-vinda. Morgana revelou então sua percepção. Pareceu-lhes estranho alguém com aparência tão desgastada e carregando tanto dinheiro, então, provavelmente, chamaram as autoridades. "Testemunhei ela discando meramente 3 dígitos, provavelmente o 190. Seu motorista indagou como ela notou isso tão prontamente. Morgana, com um olhar melancólico, confessou que essa era uma ação típica da pessoa que ela costumava ser. Ela e o motorista visitaram vários de seus empreendimentos, porém, em nenhum deles foram bem recebidos. Faltava apenas um local. Morgana permaneceu diante da loja de roupas, desanimada, mas decidiu entrar. Ao fazê-lo, notou que outra pessoa também entrava. Era o mesmo rapaz que ela havia expulsado anteriormente devido à sua aparência. Contudo, ele não a reconheceu. Morgana ficou imóvel na entrada da loja, observando cada passo do jovem rapaz. Ele ainda trajava as mesmas vestimentas daquele dia. O gerente aproximou-se dele diretamente. Lucas, o gerente, cumprimentou calorosamente o jovem rapaz chamado Rafael. Morgana notou que não era a primeira vez que ele frequentava o local. Ela permaneceu atenta e captou toda a conversa. Lucas comentou: "A blusa que você comprou aqui naquele dia ficou ótima." Rafael respondeu: "Sim, ela serviu perfeitamente, mas agora consegui um pouco mais de dinheiro e posso comprar uma calça e um par de tênis. Assim, finalmente, estarei apresentável para uma entrevista de emprego."
As pessoas nunca me deixam entrar nas lojas devido à minha aparência. Já fui até expulso de outra loja por uma senhora bastante rude e impiedosa. Só vocês me receberam bem. Lucas ficou surpreso e ofereceu: meu Deus, deve ter sido uma situação terrível, mas se está procurando emprego, está no lugar certo. Talvez possamos ajudá-lo. Posso arrumar uma vaga na reposição de estoque? O salário não é dos melhores, mas pode ser útil. Rafael, com os olhos brilhando, quase em lágrimas, aceitou prontamente. Tentou abraçar Lucas, transbordando de felicidade, mas, ao notar sua aparência desleixada, recuou. Lucas percebeu e garantiu que não havia problema. Aproximou-se de Rafael e o abraçou. Em seguida, instruiu-o a retornar no dia seguinte para começar a trabalhar. Rafael deixou a loja, esquecendo-se até mesmo de comprar as roupas que planejava adquirir. Lucas notou Morgana e prontamente foi atendê-la. Apesar de sua aparência, Morgana foi tratada com cortesia por Lucas. Ela expressou sua necessidade de roupas acessíveis, dado seu orçamento limitado. Ele a conduziu à seção de promoção e apresentou-lhe algumas opções. Morgana selecionou 2 peças e dirigiu-se ao caixa. Foi atendida cordialmente e, ao sair, o segurança segurou a porta para ela e desejou-lhe um ótimo dia. Antes de partir, indagou a Lucas por que ele estava desempenhando uma função tão básica, sendo gerente. Ele não precisava se envolver com uma cliente como ela. Lucas explicou que gostava de estar à frente das operações para manter-se atualizado e não ficar confinado a uma sala, fingindo trabalhar enquanto estava do lado de fora. Rafael estava sentado em um banco, saboreando um lanche. Morgana aproximou-se dele antes mesmo de proferir uma palavra. Rafael, ao observar sua aparência, presumiu que ela poderia estar com fome e ofereceu-lhe um pedaço do seu lanche. Morgana agradeceu, mas recusou. Em seguida, entregou-lhe a sacola com as roupas que comprou. Disse que era um presente e partiu, deixando-o confuso e grato pela gentileza. Ao abrir a sacola, encontrou uma calça e um par de sapatos. Rafael ficou surpreso e procurou pela generosa senhora que lhe proporcionara tal presente, mas ela já havia desaparecido. No dia seguinte, ele retornaria à loja vestindo roupas adequadas para seu novo emprego. Morgana revisitou a loja no dia seguinte, agora vestindo-se como de costume, com suas joias e roupas de grife. Lucas percebeu a entrada da proprietária e aproximou-se dela. Ofereceu-se para auxiliá-la em qualquer necessidade. Morgana solicitou uma verificação de estoque na seção Atenas. Ao adentrar o estoque, deparou-se com Rafael já em atividade. Ao avistá-la, sentiu um arrepio percorrer sua espinha, ficando momentaneamente imóvel. Morgana dirigiu-lhe um olhar e disse: tenho grandes expectativas em relação a você. Continue demonstrando o mesmo empenho de sempre e, sem dúvida, prosperará em minha empresa. Além disso, essa vestimenta lhe cai perfeitamente. Posso até ter um coração frio, mas, sem dúvida, tenho bom gosto para a moda. Tenha um ótimo expediente. Morgana partiu com um sorriso, deixando Rafael confuso, mas feliz por ter garantido um emprego e não ter sido expulso novamente. Dias mais tarde, Morgana reuniu todos os seus gerentes. Explicou sua situação de saúde e anunciou que alguns seriam dispensados por não estarem alinhados com a nova mentalidade de seus negócios. Finalmente, designou Lucas como seu sucessor, encarregado de gerenciar todas as suas lojas. Lucas, emocionado, expressou sua gratidão pela oportunidade. Morgana justificou sua escolha com base em seu desempenho exemplar e excelente atendimento. Por fim, estava pronta para a cirurgia. Nervosa e temerosa de não sobreviver, ela sentia uma mistura de redenção e arrependimento. Enquanto adentrava a sala de cirurgia, viu sua vida passar diante de seus olhos. Desejava fazer mais pelos outros, compreendendo o mal que causará recentemente. A cirurgia era arriscada e poderia não acordar. O médico administrou a anestesia. Morgana fechou os olhos, sonhando com sua infância, seu primeiro amor e todas as suas experiências de vida. Enquanto Morgana permanecia imersa na escuridão da anestesia, sua mente vagava por lembranças e reflexões. Ela se viu revisitando momentos de generosidade que poderia ter oferecido, mas negligenciou por sua arrogância passada. Prometeu a si mesma que, se despertasse, dedicaria sua vida a fazer o bem aos outros, reparando os danos que causou. Quando finalmente recobrou a consciência, sentiu um imenso alívio. Os médicos lhe garantiram que a cirurgia fora bem-sucedida. Morgana respirou fundo, sentindo uma segunda chance pulsar em seu peito.
Decidiu que não desperdiçaria esse presente, ao retornar à sua vida cotidiana, buscaria oportunidades para espalhar bondade e compaixão, transformando-se em alguém que verdadeiramente merecia o respeito e a admiração dos outros. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.